Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos a respeito dos adjetivos. Vocês devem se lembrar que na nossa última aula falamos a respeito dos substantivos e vimos que eles são uma classe de palavras que dão nome para todos os seres, reais ou imaginários. Sendo assim, o adjetivo vai ser uma segunda classe de palavras, que tem como objetivo caracterizar um substantivo. Assim como os substantivos, os adjetivos também estão divididos em algumas subclasses. Por exemplo, nós temos os adjetivos simples, que são aqueles compostos por uma única palavra, como por exemplo, surdo ou americano, e temos adjetivos compostos, ou seja, adjetivos formados por mais de uma palavra, como por exemplo, se dissermos a palavra surdo-mudo. Surdo-mudo é composto por duas palavras. Então, temos um adjetivo composto. Se dissermos também a palavra sul-americano, teremos um exemplo de adjetivo composto. Muito bem. Depois nós temos os adjetivos primitivos, que são aqueles adjetivos que não se originam de outras palavras, como, por exemplo, pobre, rico ou até mesmo forte. E temos adjetivos derivados. Bem, o que é um adjetivo derivado? Adjetivo derivado será aquele tipo de adjetivo que deriva de um substantivo. Por exemplo, o adjetivo derivado perigoso deriva do substantivo perigo. Temos também aqui o adjetivo otimista, que deriva da palavra ótimo. Então, forma uma nova classe de palavras a partir de uma classe de palavra já existente. Muito bem. Mas é importante lembrarmos que existem casos específicos de adjetivos, os quais nós falaremos agora. Por exemplo, nós temos os adjetivos uniformes, que são aqueles que adotam uma única forma para os dois gêneros, masculino ou feminino. Por exemplo, pense na seguinte expressão: café quente. Bom, nós sabemos que café é um substantivo masculino, porque nós dizemos o café e não a café. Mas quente se torna adjetivo de café. Agora, se eu disser sopa quente, sopa é um substantivo feminino, porque nós dizemos a sopa e não o sopa. Mas perceberam que nos dois casos a palavra quente não varia? Então percebemos que quente é um adjetivo uniforme, ou seja, ele não se flexiona de acordo com o gênero masculino ou feminino. Como segundo exemplo, nós temos um tipo de adjetivo chamado de adjetivo biforme. Esse sim se flexiona de acordo com o gênero masculino ou feminino. Por exemplo, pense na seguinte expressão: menina bonita. Sabemos que menina é um substantivo feminino. Portanto, bonita, que é o adjetivo de menina, se flexiona para concordar com esse substantivo. Agora, se nós dissermos menino bonito, sabemos que menino é um substantivo masculino. Portanto, a palavra bonito se flexiona para concordar com esse substantivo. Além disso, gente, os adjetivos servem para fazer graus de comparação. Isso mesmo. Em boa parte das línguas, os adjetivos são utilizados para fazer comparação entre termos. E quais são os graus de comparação do adjetivo? Bom, nós temos 3 graus. O primeiro é o grau normal, quando o adjetivo não sofre alteração nenhuma. Depois nós temos o grau comparativo e, por último, o grau superlativo. No segundo grau que nós vimos, que é o comparativo, existem algumas subdivisões que nós trataremos agora. Bom, por exemplo, nós temos o grau comparativo de igualdade. É como se duas pessoas fossem medir o seu tamanho e vissem que elas são iguaizinhas em estatura. Então elas diriam: você é tão alto quanto eu. Então nós percebemos que no grau comparativo de igualdade, nós devemos utilizar tão, o adjetivo e depois quanto. Bem, nós temos também o comparativo de superioridade. É quando essas mesmas duas pessoas vão se medir e percebem que, de repente, uma delas é mais alta que a outra. Então ela dirá: eu sou mais alto do que você. E temos o comparativo de inferioridade, quando elas se medem e um percebe que está abaixo do outro. Então ela dirá: eu sou menos alto do que você.
certo? Agora, quando nós falamos do grau comparativo, é importante lembrar que ele também tem algumas subdivisões, como, por exemplo, nós temos o grau superlativo sintético, ou seja, se eu disser nós somos tão altos quanto o outro, eu vou dizer no grau superlativo sintético, eu sou altíssimo. Então, esse íssimo é uma marca do grau superlativo sintético. Depois nós temos o grau superlativo analítico, que em vez de dizer sou importantíssimo, ele vai dizer eu sou muito importante. Correto? Como terceira subdivisão, nós temos o grau superlativo de superioridade. Ou seja, eu posso dizer eu sou mais importante do que muitas pessoas. Ou o de inferioridade, quando eu digo eu sou menos importante do que muitas pessoas. Nós temos alguns casos também, gente, que são casos especiais de adjetivos, ou seja, na flexão deles, eles mudam de forma. Por exemplo, nós temos aqui o adjetivo bom. Quando nós queremos conjugá-lo num grau de superioridade, nós não podemos dizer eu sou mais bom. Nós dizemos eu sou melhor. Então, bom torna-se melhor. Pior, também não podemos dizer mais pior. Nós dizemos pior. Então, temos ruim, que vira pior. Bom, que vira melhor. Depois nós temos grande, que não vira mais grande, nem menos grande, vira maior. E temos pequeno, que não vira mais pequeno e nem menos pequeno, vira menor. Correto? Com essas informações em mente, nós faremos agora algumas atividades relacionadas aos conceitos de substantivo e de adjetivo que estão disponíveis para você na nossa plataforma digital. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.